Olá, amigos do NEAB. Bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. O tema da nossa videoaula de hoje será a educação. E para isso, estamos recebendo o professor Cirilo Sanhar, da Guiné-Bissau, aluno do programa de pós-graduação em Sociologia Política do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. O professor Cirilo acaba de defender sua dissertação de mestrado intitulada Do Ensino Público ao Ensino de Iniciativa Comunitária, de 1975 aos nossos dias. O professor Cirilo atua em escolas comunitárias na Guiné-Bissau na formação de professores. Nossa conversa com o professor Cirilo será dividida em 3 partes, Na primeira parte, o professor nos trará uma visão histórica da educação guineense e os modelos de educação e ensino que existiram no país até o presente momento. Na segunda parte, o professor tratará do tema da sua dissertação de mestrado e, finalizando, o professor traçará um panorama para o futuro do que se espera da educação na Guiné-Bissau. Conosco, então, o professor Cirilo Sanhar. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem, professor Carlos. Bom dia e obrigado por essa oportunidade de vir aqui a este estúdio falar um pouquinho a respeito da educação na Guiné-Bissau e também um pouquinho daquilo que foi objeto do meu estudo de pesquisa de mestrado. Tá certo. Bem, professor, que tal o senhor começar falando para a gente também, ao longo da história da Guiné, quais foram os modelos de educação que mais persistiram no país ao longo desse período histórico, já que o seu trabalho fala de 1974 até os dias atuais. Vai lá, professor. Primeiramente, começo por fazer uma breve contextualização da Guiné-Bissau. É um país que foi a antiga colônia portuguesa, é um país que fala português e que tem 1,5 milhão de habitantes. A Guiné-Bissau foi achada, por assim dizer, em 1446 pelo navegador português chamado Nuno Cristão. Desde esta altura, de 1946 até o momento da luta de libertação nacional, o início da luta de libertação nacional em 1963, a Guiné-Bissau sempre conviveu com 2 modelos de ensino. Um modelo chamado modelo revolucionário, chamado pelo ensino nas zonas libertadas, pelo PAGC, pelo partido que estava a lutar pela independência da Guiné-Bissau. Esse modelo era concebido pelo Amílcar Cabral, que é líder do partido e dirigente máximo da luta armada e que tinha como objetivo a formação de um homem novo. O outro modelo era o modelo colonial voltado pela população branca e pela uma minoria negra chamada dos assimilados. Sim. Isso é interessante, professor. Quando o Amílcar Cabral assumiu o poder, como que ele tentou acabar com esse modelo colonial de educação? Amílcar Cabral concebeu a educação em 5 pontos principais. Primeiro, ele disse que o ensino tinha o objetivo de acabar com um modelo europeu, em que se ensinava a história portuguesa, sobre as rainhas, sobre o relevo, e voltar ao ensino mais
sobre a cultura guineense, sobre a população, sobre o modo de viver dos guineenses. Acabar também com o ensino que ele chamava obscurantista do povo guineense. Também era formar um homem novo que pudesse andar à custa dos seus próprios pés. Porque para o Amílcar Cabral, a independência significava também pensar com as nossas próprias cabeças e andar com os nossos próprios pés. Interessante, professor. E do ponto de vista da reação, né, qual foi a reação dos setores conservadores a essa nova dinâmica, essa nova dimensão, ou seja, o que seria caminhar com os próprios pés e com as próprias cabeças, né? O que seria esse homem novo concebido pelo Amílcar Cabral? Esse homem novo concebido pelo Amílcar Cabral é aquele que pudesse se responsabilizar do seu próprio futuro. É aquele homem que passasse a ver a educação como chave, como instrumento fundamental para aquilo que ele chamava de reconstrução nacional. Para Amílcar Cabral. Neste primeiro momento do processo revolucionário, como que se processou a reconstrução da educação em Guiné? A educação na Guiné-Bissau, o seu processo de reconstrução teve apoio de muitos outros amigos da Guiné-Bissau. Teve apoio, inclusive, de um grande pensador brasileiro, que é Paulo Freire, que esteve na Guiné a ajudar a organizar o sistema de ensino guineense. E também teve apoio de países chamados na altura de países amigos da Guiné-Bissau, que eram a China, a Cuba, a Rússia, onde os guineenses iam fazer para continuar os seus estudos, né, em diferentes áreas de formação, formação política ou formação social, para depois voltarem ao país, ajudarem no engajamento político que na altura o país se enfrentava. Esse processo... Aqui uma outra coisa, professor. O senhor tem algum conhecimento de como que Paulo Freire trabalhou na Guiné? Existe uma obra muito interessante e importante chamada Cartas à Guiné-Bissau, né? Onde descreve o trabalho que Paulo Freire fez na Guiné. Você tem algum conhecimento dessa experiência? Poderia relatar para a gente um pouco como que Paulo Freire trabalhou na reconstrução nacional da Guiné e nesse projeto de educação? O apoio do Paulo Freire foi muito fundamental na concepção do sistema de ensino guineense. Ele primeiro ajudou na escolha da língua. Tá? Como sabem, Guiné-Bissau é um país multilingue, onde se fala muitas línguas. Ele ajudou na escolha de uma língua que seria utilizada para o ensino. Ele também ajudou a conceber um método de ensino em que se partia do próprio objeto para a palavra. Ele ajudou nesse sentido a conceber esse método para que fosse utilizado no sistema de ensino guineense. Houve muitas reações a isso lá na Guiné, não? Sim, houve realmente muitas reações. Chegaram a serem escolhidas 6 línguas debatidas para ver quais dessas línguas seria a língua de ensino na Guiné-Bissau. O Paulo Freire, junto com os técnicos e quadros da Guiné-Bissau, e também com a influência de Amílcar Cabral, o português acabou
se por prevalecer e passou a ser a língua de ensino e língua de comunicação, depois da independência, nos fóruns internacionais. No que tange ao apoio popular, à proposta de educação de Paulo Freire e à reconstrução nacional de Amílcar Cabral, como é que deu isso lá? Como é que se processou isso? Houve uma adesão assim maciça do povo guineense depois da independência, ou muito antes da independência, do ensino que o Amílcar Cabral concebia chamar de ensino nas zonas libertadas, zonas que o PAGC, na altura da luta da independência, tinha libertado. Foram os populares dessas zonas que ajudavam os professores a construírem as salas de aulas, que eram normalmente naquela altura salas debaixo das árvores e que tinham carteiras que eram varas de troncos de árvores e galho das árvores também para fazerem sala de aula. E foram os populares também naquela altura que davam de comer aos professores naquelas zonas libertadas. Sim. Professor Cirilo, nós tivemos aqui no nosso programa o ministro, hoje ele é ministro da Educação em Moçambique, né, o Augusto Johnny, né? E também em Moçambique a experiência revolucionária na reconstrução do Estado, né? Augusto Johnny nos narra uma experiência muito interessante, né? Que no processo revolucionário a maioria dos professores, né, que estavam, né, e que de alguma forma serviam ao regime colonial, saíram do país, né? Ou seja, o país ficou sem nenhum professor, né? Teve que começar do zero, e os estudantes, né, assim, sabe, dos vários níveis de ensino, foram mobilizados para ajudar a saber alfabetizar e a fazer as coisas. Como que se deu isso em Guiné, lá no processo revolucionário? Os professores também, aqueles que serviam ao antigo regime, também fugiram? Eu acredito que o processo não foi muito diferente na Guiné-Bissau em relação àquilo que aconteceu em Moçambique. No momento da luta armada também, o próprio Amílcar Cabral dizia que os que sabem devem ensinar os que não sabem. Isso quer dizer que a educação passou a ser um processo de luta, passou a fazer parte da luta, e por isso Amílcar Cabral, recrutou todos aqueles que sabiam ler para ensinar os populares que não sabiam ler. Sim. E os professores nacionais que antes da independência davam aula no ensino colonial, e eles depois foram aproveitados, depois da independência foram aproveitados, e são professores que, apesar de terem muita experiência na área do ensino e da educação, eles tiveram um nível de escolaridade muito baixo, nível de escolaridade que não permite hoje em dia essas pessoas continuarem a desenvolver as suas atividades educativas. São pessoas que tiveram quarta classe, que aqui pode-se dizer quarta série. Quarta série, né? Professor Cirilo, o senhor, no início da nossa conversa, você me disse que no processo revolucionário teve uma importância fundamental aquilo que você chamou os amigos da Guiné, não é isso? Ou seja, de uma maneira geral, na história de África, né, nós temos um movimento de diáspora, né, dos intelectuais que saem, que vão para outros lugares, né, e depois, de fora, como foi, por exemplo, a escola de Dakar, né,
Cheikh Anta Diop, né? Fala, então, um grupo de intelectuais que voltam aos seus países e depois dirigem a luta armada, dirigem o processo revolucionário e começa então com a reconstrução nacional, né? Quem eram esses amigos de Guiné e qual foi a importância deles na construção da própria revolução e agora na construção da nação? Guiné-Bissau foi apoiada durante a luta armada por diversos países socialistas na altura, diversos países que têm um regime socialista, comunista. E só para dar exemplo, o Fidel Castro esteve com Amílcar Cabral. Ele apoiou a luta de libertação da Guiné-Bissau. E o Sékou Touré, também, que era um grande nacionalista africano, apoiou a luta de libertação. Ele abriu as fronteiras do seu país para que o PAIGC tivesse uma retaguarda durante a luta armada. E foram muitos outros intelectuais também que apoiaram a construção da nação guineense. A própria Nações Unidas, o próprio Vaticano apoiou a construção da Guiné-Bissau. Para muitos analistas, muitos estudiosos da questão da Guiné-Bissau, dizem que a primeira derrota do governo colonial português foi na área diplomática, quando o Papa Paulo VI recebeu o Amílcar Cabral no Vaticano e quando também o Amílcar Cabral fez o seu primeiro discurso nas Nações Unidas. Sim, interessante. Cirilo, vamos falar um pouquinho do seu trabalho de mestrado. Bom, vamos. Primeiro, o que te levou a discutir esse tema, né, do ensino público ao ensino da iniciativa comunitária? Por que você se interessou por esse tema? Professor Carlos, as minhas indagações em relação a esse tema começaram com o meu envolvimento numa ONG da Igreja Católica Portuguesa que trabalha na Guiné-Bissau com formação dos professores destas escolas. Eu passei a trabalhar como técnico formador em didáticas das ciências, a matemática, português e ciências integradas e posteriormente como supervisor pedagógico regional. Nas conversas com os chefes, homens grandes como nós dissemos lá na Guiné, chefes tradicionais, com os professores e alunos, eu acabei-me por interessar em saber por que essas comunidades se interessaram em criar as suas próprias escolas. O que está por detrás disso? Isso foi o que me levou então a se interessar e ter esse objeto como um objeto de estudo. Perfeito. Cirilo, fale-nos um pouquinho sobre o seu trabalho. O meu trabalho, ele está dividido, por assim dizer, em duas partes. Na primeira parte do meu trabalho, eu falei um pouquinho da história da educação na Guiné-Bissau. E na segunda parte, eu falei do surgimento dessas escolas comunitárias. Essas escolas comunitárias, elas são escolas criadas, assumidas e geridas pela própria comunidade.